Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com você sobre uma continuação do tema hormônios que nós estamos tratando aqui na página. Em vídeos anteriores eu fiz uma introdução ao assunto e agora nós iremos discorrer sobre as principais situações e síndromes hormonais que podem afetar a pessoa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estresse e suas consequências na saúde hormonal e bioquímica do organismo como um todo. Eu vou chamar a vinheta e a gente já fala sobre isso. A temática do estresse é um assunto muito em voga no campo da medicina na atualidade. A queixa "eu estou estressado", "me sinto estressado", permeia muito os consultórios dos médicos nos dias de hoje. Esse é um fenômeno que se tornou ubíquo, ele está em toda parte. As autoridades médicas da medicina funcional entendem que hoje se tornou praticamente impossível uma pessoa viver sem estresse. É o trânsito congestionado, é a poluição eletromagnética dos ambientes, é o padrão alimentar ocidental inflamatório, são os problemas existenciais e de convivência, são inúmeras fontes de perturbações e desequilíbrios. A conceituação de estresse ela é uma percepção interna ou externa tida pela pessoa como hostil, uma espécie de ameaça, onde então o organismo começa a se preparar numa forma de reação. O estresse ele é uma resposta do corpo frente de uma ameaça. E essa resposta ela vem sendo estudada bioquimicamente em vários aspectos. Nós sabemos que existe uma cascata de eventos organizadamente sucedidos dentro do corpo que vão preparar a pessoa a se proteger. O chamado mecanismo de luta ou fuga, como se fosse um animal diante de um perigo que tem que ou lutar pela sobrevivência ou fugir. A primeira etapa do estresse é o estado de alerta, e ele é determinado por um aumento das catecolaminas, uma ativação do sistema simpático, das suprarrenais. Os hormônios do hipotálamo no cérebro ativam a glândula suprarrenal e então começa a ser liberado adrenalina e noradrenalina. Então os níveis de pressão arterial aumentam, a frequência cardíaca aumenta, a pessoa começa a tentar angariar energia do corpo para se preparar para uma luta ou uma fuga iminente. Nessa primeira fase de alerta, nós podemos intervir quando a pessoa começa a se sentir ameaçada por algo através de técnicas de relaxamento, terapias corporais, biofeedback, entre outros. Vários campos da medicina funcional trabalham atualmente com estratégias de melhorar a performance do organismo e amenizar o impacto dessa resposta estressora. A segunda fase, após a fase de alerta, é a resistência transitória, na qual passa então a ser aumentado no organismo os níveis do cortisol e do DHEA, hormônios do córtex suprarrenal, que são responsáveis por uma defesa de mais longo prazo. Em seguida a isso, nós temos a chamada resposta de resistência duradoura, onde então começam a haver fenômenos cardiovasculares, liberação de aldosterona, outros mineralocorticoides, e então o corpo caminha para problemas bioquímicos e metabólicos, como aumento da pressão arterial, problemas renais, e então o indivíduo começa a ter sintomas de estresse, tensão, esgotamento, inclusive vias de dor do organismo podem ser ativadas. O corpo, numa tentativa de se manter equilibrado, começa a aumentar a produção de beta-endorfinas e isso leva então a um desequilíbrio nas vias de controle da dor e pode culminar num quadro de fibromialgia. Por fim, começa a haver o chamado estresse oxidativo, o consumo de nutrientes angariados para que as defesas do corpo
se mantenham, entre eles substâncias antioxidantes, começa a se esgotar. Então nós entramos numa fase conhecida como estresse oxidativo. O corpo começa então a ter um estresse orgânico, a haver um adoecimento. E se isso não for controlado, pode entrar numa fase final, onde ocorre um colapso das defesas do organismo e a pessoa pode inclusive morrer. Então é muito importante que o médico funcional esteja atento a todas essas situações e possa ajudar o seu paciente no manejo dessa situação. Nós sabemos que, uma vez que não é possível tirar o elemento estressor da vida da pessoa, é necessário fortalecer o organismo. Isso pode ser feito através de suplementação, de técnicas de biofeedback, relaxamento, de neuroestimulação e outras. Dessa forma, a pessoa vai ter mais recursos para defender-se dessas cargas estressoras e sobreviver a isso. O estresse, ele é como se fosse uma guerra que o corpo se prepara para lutar. A guerra, ela é o fenômeno externo, os problemas, as incomodações, as perturbações que desencadeiam o processo. E o estresse seria comparativamente a todo o preparo que o exército realiza antes da guerra. A convocação de militares, a distribuição de armas, a declaração de um estado de sítio, todos os processos, recursos, todos os fenômenos que acontecem ali antes da guerra acontecer são o estresse. Só que muitas vezes esse processo todo de preparação cria problemas para o corpo, esgota substâncias químicas, cria desequilíbrios que precisam ser manejados. Então é muito importante que nós entendamos dessa forma o estresse como um processo que faz parte de um mecanismo de autocura, num grau mais avançado, mas que precisa ser adequadamente manejado. Porque se eu também usar medidas terapêuticas muito agressivas e enfraquecer muito essa resposta, eu deixo a pessoa vulnerável. Há que se buscar uma harmonia no manejo e no entendimento do estresse como uma força de defesa do organismo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe isso com os amigos. Um forte abraço!